Estado de Guiné-Bissau ganha nada. Dentro de 48 anos, não aprendi que paga salário. E liberta, mas a sociedade que liberta. É capaz de dar um passo para desenvolvimento. A figura que está no diante, que não faz obstáculos de Guiné-Bissau. Que está pensando em pecadores e está pensando em ser cabeça só. Numa batalhadora, no padi, na sarete de burro. Ainda fazem pena, pena na coração, na coração. Guiné-Bissau, durante 48 anos, a mim fazia análise. Não é como a Guiné, na verdade, não está tendo problema. A verdade não está tendo nenhum problema, mas a maldade não está tendo nenhum sério. Não aprendi que de nós se cabali. Não despreza a cultura. Não aprendi bem governo, compra bom casas na Europa, e compra bom casas na Bissau, e compra carro ronca, mas não está paga salário. Não está depende mais de coisas de fora do que coisas de dentro. Fica não depende mais de comunidade internacional do que aquilo que nós próprios não produzimos. E 48 anos de negatividade, os anos já, ano nulo, com muita mágoa, sabia de como até hoje um dia no país que desenvolve. Nos hospitais, aqueles que não morrem na sala de partos, outros no padi, na sarete de burro, na motocarro, e aqueles que não sofrem na aldeia, sem água potável, não bebem mesmo água com sancho. Não falou como alguém está independente, não obrigado a averiguar o que é independência. Por isso, não falou como o independente precisa ser alguém autônomo, precisa ser alguém que tem liberdade, precisa ser alguém emancipado, precisa ser alguém de submissão, digamos assim. Mas Guiné-Bissau é carência desses fatores. Não te lembra daquele 48 anos de massacre? Aquele 48 anos de retrocesso, não de progresso. Aquele 48 anos de coisas que acabam ali, em vez de coisas que fazem. Um povo que liberta, e que por isso vive num lugar inferno, mas sim, um grupinho de gente que conseguiu ganhar com o dedo início da independência até o momento. Dá licenças à toa, na não mar para piscar, é pagar o dinheiro, mas não está aplicando daqui de depois. Não aprende mentiras, promessas falsas. Dentro de 48 anos, não aprende politicamente transforma inimigos à morte de companhia. E dentro de 48 anos, não aprende dívidas. DB, mas não está com nada. Boas escolas que tem. Universidade que existe. Então, que dívidas agora que vou por pagar? O que eu vou fazer? E continua mostrando só golpe. Presidentes que estão continuando seu mandato, segundo o protagonista Amílcar Cabral. Passe palavra que lança, seu último discurso que faz. De uma luta que ela faz o programa mínimo, que ela luta carma no programa mínimo, para tirar tubas de noite. O programa maior e de computador. E a população não morre de fome e falta de escola, hospital de qualidade que tem, falta de luz, água potável. Não tem nem mínimas condições para ser um Guiné-Bissau saudável. E no governante então com deles, que ser de jeito para Guiné-Bissau. Que ser de jeito para desenvolvimento de Guiné-Bissau. Mas tem um desenvolvimento sempre que está pensando no futuro, mas na realidade que existe. Na Guiné-Bissau tudo está pensado e está planejado, mas na realidade que existe. Então, para nós que ser jovens, no desafio é esse. Não tem que lutar, não tem que ser a entrega na vida para bem-estar na nação guinense. Para um povo liberta e precisa de revolução. Então, não tem que começar a fazer revolução. Para aqueles que estão diante, que estão dando mínimas condições de vida, para mim é muita pena, e muita tristeza mesmo. É no dito os governantes,
eles e um colão, segundo colão, não tem dentro de Guiné-Bissau. Então, quando libertar desse colão, que não tem dentro de Guiné-Bissau, e precisa que ajuda de tudo nós. E aqueles que não sofrem na aldeia, sem água potável, não vivem mesmo e água com sancho. Aqueles que lutam para a terra vivem na altura, vivem na altura para libertar a terra. E aquele mesmo cenário não acontece hoje. É triste e lamentável. E nós líderes, ao não enganar na praça de como é bem a população. Aquela população que cada conseguir goza desse privilégio como um cidadão que cedo. Aquela população que não machucado a cada dia que o sol não nasce, que não é tudido esse direito, não para, não pensa. Um país democrático, independente, gosta que podia andar com si próprio pé. Não tomando independência pensando como não muda para melhor. Não pensa como branco por vai ser muitos grandes obstáculos, mas enfim olhar aos como próprio guineense, própria figura que está no diante, que não faz obstáculos de Guiné-Bissau. Não supõe como 48 anos de independência, nem nunca tem boa escola, nem nunca tem boa infraestrutura de saúde pública. Isso é um triste. Um triste para uma nação que toma essa independência já há 40 tal anos. Essa é uma tristeza. Hoje não tem ninguém que está no diante, figura que está no diante, cada quem na luta para si própria família, para si próprio cabeça, onde é que eles mesmos é capaz de dar um exemplo para a nossa sociedade. Aquele 48 anos sem escola, aquele 48 anos de bater com o lantern do governo, aquele 48 anos de golpes de Estado, aquele 48 anos de nega vai para diante e só para ir para trás. Aquele 48 anos que luz brilha e a alegria que vem para o rosto de povos de aquela terra. Ver como não dirigentes que estão pensando em pecadores. Tem gente, quer dizer, e tem um grupo de gente que conseguiu beneficiar através do Estado. Gente que foi capaz de dar resposta. E que esse que era de jeito da minha Cabral, e que esse que era se sentiram de luta. Está de quê? Aquilo que está pensando ao povo, aquilo que está dando ao povo se condições básicas necessárias que nenhum do governo conseguiu fazer. Então, se não é para falar de início de independência até no momento, até como Guiné-Bissau tem um retrocesso grande. Bicho, olha, minha povo, com sorriso na cara, na celebra desenvolvimento do país. Ainda fazem pena.